Boa tarde! Estamos aqui mais um dia às 17 horas para o nosso devocional do dia. E o tema de hoje é: o início da ansiedade é o fim da fé. Presta bem atenção no tema: o início da ansiedade é o fim da fé. Se é o fim da fé, o início da ansiedade, então não devemos ser ansiosos. E assim diz a palavra de Deus: não andeis ansiosos. E infelizmente, falar é fácil, mas na prática vamos ver que não é tão fácil assim, mas é o que devemos fazer. É o melhor para a minha vida e para a sua vida. O nosso versículo bíblico, que é o versículo base de hoje. Vou ler para vocês. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Fica em Salmos 33, 20. Depois você leia, abra sua Bíblia. Eu sempre falo do tempo de qualidade. Tenha um tempo de qualidade com Deus. Abra sua Bíblia. Pegue este versículo, leia o que vem antes e depois, para que a gente não fique presas a versículos soltos. Nós temos que ler e interpretar direito. Como diz a palavra de Deus, a palavra liberta. Então, que venhamos ser libertas pela palavra que Deus nos deixou. Por que tanta ansiedade? Por que tantos pensamentos acelerados? Porque vivemos focados no futuro e esquecemos de viver o nosso presente. Você já parou para pensar no nome de hoje? Sabe qual que é o nome do dia de hoje? Presente. Você recebeu mais um presente. Reflete um pouquinho. O que você fez com o presente que você recebeu hoje? Nós temos 24 horas. Nessas 24 horas a gente dorme mais ou menos 8 horas e aí a gente acorda, toma um café da manhã, vai trabalhar, volta, faz atividade física, vai trabalhar de novo. Então tem toda uma agitação. Estamos vivendo o nosso presente. Mas você parou para pensar que é realmente um presente? E o embrulho desse seu presente é o amanhecer do dia, que cada dia tem uma pintura nova no céu. Cada dia uma pintura diferente. É o embrulho do seu presente que Deus nos dá todos os dias. Todos os dias recebemos um presente maravilhoso e muitas das vezes não damos o valor devido. E por que não? Porque estamos aceleradas, estamos pensando no futuro, estamos com a mente, talvez num futuro diagnóstico médico, talvez em algo que está para chegar e não chegou ainda. Talvez os nossos pensamentos acelerados estejam na vida, como será a vida dos filhos, como será a vida no amanhã, e se eu não tiver, o que eu vou fazer? E tem várias, e são tantas coisas que a gente pensa ao mesmo tempo que a nossa mente fica acelerada. E o que fazer para desacelerar? Sui, me fala, o que eu faço para desacelerar? Se eu te contar, você vai ficar brava comigo. Certamente irá. Eu sei, porque conversamos muito ontem e muita gente ficou brava. Mas vamos lá. O que fazer para desacelerar? Tem um remédio. E esse remédio não compra em farmácia. É meu, é seu, é de quem quiser. Mas não vende. É de graça. Você pode fazer quando você quiser. De manhã, à tarde, à noite. E eu garanto que você vai ficar bem. É atividade física. A atividade física é o remédio para a ansiedade.
É o remédio para a síndrome do pânico, é o remédio para a depressão, é o remédio para os pensamentos acelerados. Você sabia que a depressão, na verdade, ela é o medo ao quadrado, o medo excessivo? Observe, se você sentir medo e esse medo aumentar e aumentar e aumentar em você, esse medo junto com o pensamento acelerado do futuro, o que você terá? Depressão. Por quê? Você está sofrendo uma pressão psicológica. O pensamento do futuro que você está trazendo para o presente que Deus te deu. Quer uma dica? Viva hoje o dia de hoje. Ai, Sui, não dá, eu tenho muitas coisas no amanhã. O amanhã não existe. A gente não sabe quem vai acordar amanhã. Viva hoje o seu presente. Nós precisamos fazer de tudo para colocar os nossos pensamentos no dia presente. Então, o que você faz? Atividade física. E não é uma brincadeira. Foi assim comigo. Então, eu estou falando para você por experiência própria. Eu tive ansiedade e fortíssimas. Eu tive também síndrome do pânico, fortíssimas, que me impediam de sair. Eu tinha medo de ir em uma pizzaria. Eu lembro um dia que era final de ano e eu coloquei o meu joelho no chão e falei: eu quero ir, eu tenho que ir, eu vou. Eu fui, mas fiquei tão apreensiva que eu não consegui desfrutar do momento. Eu não conseguia, com medo de acontecer algo. E o que eu fiz? Eu cheguei a tomar remédio, tarja preta, porque toda a ansiedade, síndrome do pânico, depressão que eu tive foi com diagnóstico médico. Então, obviamente, comecei a tomar remédio tarja preta. Não foi uma época fácil na minha vida. Não foi. Mas eu superei. Glória a Deus, eu superei. E sabe como? Eu não era convertida. Eu não ia à igreja. Mas Deus falava comigo. Eu tenho certeza porque era impossível eu saber, naquela época, qual era o remédio. E hoje eu falo tão abertamente para todas as minhas pacientes, para quem eu encontrar, se a pessoa falar alguma coisa para mim, eu falo, não perca mais tempo, faça atividade física. No mínimo 30 minutos todos os dias. Todos os dias, no horário de tomar o remédio, tinha uma voz que falava comigo. E hoje, eu sei, é o Espírito Santo. E essa voz dizia: coloca meia, tênis e vai caminhar, vai correr. E eu ficava, mas eu vou tomar um remédio, fazer o quê? Só que eu decidi obedecer. E aí eu fui um dia, 2, 3, 5, 10, 15 dias. E a liberação de endorfina, com o tempo, a gente vai liberando endorfina e vários outros hormônios que eu falei com vocês sobre ontem sobre isso. E eu fui melhorando, gradativamente melhorando. Eu continuava tomando remédio e eu fui gradativamente melhorando. E gradativamente eu fui substituindo o remédio pela atividade física. Então, depois de um tempo, eu já me sentia tão bem e eu estava há muito tempo já nessa situação deplorável de não conseguir somar 2 mais 2. Eu não conseguia mais por causa dos remédios. Então, eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a correr ao ar livre, na rua. Eu corria numa avenida. Então, todos os dias, no horário de manhã e à noite, vinha aquela voz: vai correr, vai caminhar. Foi tão maravilhoso para mim que hoje, para quem é minha paciente, sabe, eu falo: atividade física salva vidas. Atividade física me tirou da depressão, me tirou da síndrome do pânico, me tirou da ansiedade,
transformou a minha vida. 2 anos depois de eu ter passado por todo esse processo e ter feito o desmame com os remédios e ter substituído o remédio pela atividade física, sabe como que eu fazia? O horário do remédio era 8 horas da manhã. No desmame, em vez de eu tomar o remédio, eu ia correr. E eu chegava tão bem, tão feliz, tão plena. À noite, o horário do remédio, eu ia correr. Porque eu falei, eu tenho um filho, meu filho pequeno, e o que eu vou fazer? Eu não posso ficar desse jeito, eu não aceitava aquela situação. E aquela voz falava, vai, vai. E eu fui, eu obedeci. E transformou a minha vida. 2 anos depois de todo esse processo, eu participei da primeira prova da TV Tribuna. Por isso que essa prova é tão importante para mim. Por isso eu dou tanto valor, por isso eu estou todos os anos na prova da TV Tribuna, aqui de Santos. E para mim foi transformador. E a palavra de Deus diz, não seja ansiosos. Eu sei por quais problemas eu estava passando por tudo aquilo. Mas hoje eu sou a pessoa mais tranquila do mundo, feliz, alegre, contente, em paz. Eu já passei por tantas coisas, mas a paz que tem dentro, ninguém tira. A paz aqui dentro é impossível uma pessoa externa acessar. Então eu vou dizer para você, faça atividade física, porque o nosso tema é o início da ansiedade, é o fim da fé. A fé, a palavra de Deus diz que a fé é o que vai nos levar para a vida eterna. Então, como que eu vou deixar algo tirar de mim a oportunidade ou o direito de estar na vida eterna? Se é a fé em Cristo que nos dá acesso à vida eterna. Não permita que nada tire de você o que é mais precioso, a sua paz, para que você tenha fé inabalável. A fé de que Jesus cura, a fé de que Jesus transforma. Sabe qual é o seu maior testemunho? Não é as coisas que aconteceram com você e você resolveu. Não é o testemunho, aquele emprego maravilhoso que você queria e você conquistou. O seu testemunho não é a transformação do seu marido e o seu marido estar em casa. Não é a transformação dos seus filhos e os seus filhos estarem bem. Não é. O seu maior testemunho é a sua transformação, é a sua vida. Cada um vai prestar conta da vida que Deus deu. Deus me deu uma vida e eu tenho que cuidar com amor, carinho, respeito e afeto, espírito, alma e corpo. Eu falo muito sobre isso. É o nosso tripé: espírito, alma e corpo. No final das contas, eu vou ter que prestar conta da minha vida, da vida que Deus me deu, do meu tripé. Você vai prestar conta do seu. Então, as coisas que aconteceram com você é um testemunho para você contar para as outras pessoas e você motivar as outras pessoas. Mas para Deus, o seu maior testemunho é a sua transformação. É quem você era e quem você se tornou. Quem você quer ser? Aonde você está hoje? Aonde você quer chegar? Qual é a trajetória que você precisa percorrer para chegar aonde você quer? Vamos fazer um trato? Não vamos mais perder tempo? Leia o seu manual de instrução da vida, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se Deus não quisesse a sua transformação verdadeira, Ele não teria escrito um livro detalhadamente. Ele inspirou homens para escrever o livro, para deixar para a gente como um manual da nossa vida. Não despreze isso. Faça para você o melhor. Faça hoje para você o melhor que você pode fazer com o melhor que você tem. Você é a sua transformação. Você é um testemunho.
transforme você, a sua vida. Se você não transformar a sua vida, é impossível você ajudar alguém a transformar a vida dela. Porque eu só consigo dar para o outro o que eu tenho dentro. A palavra de Deus também diz: amar próximo como a ti mesmo. Então eu não posso amar ninguém se dentro de mim não existe amor verdadeiro. Eu preciso primeiro cuidar de mim para depois ajudar qualquer outra pessoa. Seja o marido, o namorado, os filhos, os pais, os irmãos. Com a sua transformação, você não vai precisar fazer esforço nenhum para querer transformar ninguém. As pessoas vão ver a mudança em você. Então, a ansiedade é o que vai tirar de você a fé que você precisa para acessar o reino de Deus. Que nós venhamos hoje parar, pensar e refletir quem eu sou hoje, em quem eu quero me tornar e o que eu preciso fazer para me tornar. O conhecimento abre portas. Primeiro passo do conhecimento: leitura da palavra de Deus. Eu sou terapeuta cristã, então jamais diria qualquer outra coisa que não fosse isso. Qual é o livro que eu preciso ler para transformar a minha vida? A Bíblia. Tem vários outros livros? Tem. Eu posso indicar aqui também. Mas o primeiro é a Bíblia. É esse que você deve ler todos os dias. É a ele que você deve dedicar o seu tempo de qualidade. Todos os outros podem agregar minimamente, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é o que vai transformar a sua vida. É um livro vivo que se renova todos os dias. Então, que nós não fiquemos perdendo mais tempo. Vamos fazer com a nossa vida o melhor que podemos fazer no nosso presente, para que a nossa fé venha a ser inabalável. Temos que ter uma fé inabalável e nós vamos conseguir. Faça atividade física, pense em você. E você que já está na terceira idade, principalmente você, para que no futuro você não precise de ninguém para te levar a lugar algum, você precisa começar a fazer atividade física hoje. Então tome essa decisão e faça, é para o seu bem. É amor próprio. Eu não quero precisar de ninguém amanhã, eu não quero precisar que ninguém me leve ao meu quarto, ao banheiro, ao shopping, ao cinema, seja onde for, à igreja. Então, comece a fazer atividade física. Comece com 30 minutos de caminhada até você estar preparada e entrar em uma academia. Precisa fazer musculação. Fique com Deus. Um excelente final de semana. Nos vemos na segunda-feira, às 17 horas, e eu estarei com o meu chá. E que todas nós venhamos estar com um chazinho para que nós venhamos desfrutar do nosso devocional. Fique com Deus. Até segunda-feira. Tchau, tchau.